A gente vai conversar com o que você está fazendo hoje, né? Assim, acho que é legal. A gente conversou um pouquinho antes Uhum, sobre o que você estava fazendo hoje. E hoje você está numa das maiores empresas do Brasil em prevenção de fraudes em e-commerce, né? exatamente. E você é head de produto. E a gente sabe que a criatividade dos criminosos estão cada vez mais aguçadas, mais avançadas, né? Sim. Estão usando todas as tecnologias, todos os tipos de ferramentas possíveis, como as grandes companhias, né? E estão conseguindo enganar a gente bem. Como que você vê esse link, né? Traz um pouquinho para a gente desse cenário do crescimento do e-commerce, né? Que principalmente depois da pandemia a gente teve um aumento muito grande. Estava essa semana dando uma palestra sobre para o comércio no final do ano. A gente vê que cada vez a participação do e-commerce está Sim. crescendo mais. Omnichannel também é uma realidade para empresas menores agora, né? Cruzando ali os canais para também vender online. Como que a gente pode pensar para mitigar riscos, né? Para ao mesmo tempo ali trazer uma experiência mais segura de compra para o cliente. Veja, e você mencionou muito bem o tamanho do apetite do mercado de e-commerce. E quando a gente pensa em e-commerce, geralmente a gente tem a primeira visão que vem na nossa cabeça é falar sobre o varejo tradicional. As Casas Bahia, o Ponto Frio, as lojas americanas, o e-commerce é muito mais que isso. A Sim. gente tem que lembrar que o menino que está jogando Fortnite hoje lá e está comprando uma arma lá no Xbox, está comprando lá no PlayStation, ele está executando tarefas do e-commerce. E o e-commerce é essa amplitude que a gente tem, um curso online e, logicamente, o varejo. Então, tudo que está se tornando o processo de transação de dinheiro online faz parte desse processo de e-commerce. Então é muito Que maior do que a coisa. entrega de bens duráveis, que é o processo que a gente automaticamente coloca na cabeça. Sim. Então, quando a gente até olha as curvas de crescimento do e-commerce, ela cresce bastante nesta faixa dos bens duráveis e entregáveis, a pessoa recebe na sua casa alguma coisa, quanto esse intangível também, só que esse cresce com uma velocidade muito maior. A venda de conteúdo, até mesmo o processo de monetização das plataformas digitais são transações de e-commerce. Isso automaticamente faz com que não só o volume cresça, mas a quantidade de fraudes também. Sim. Então é sempre uma briga de gato e rato nesse aspecto. É sempre um fraudador tentando criar uma oportunidade e aí ele se aproveita, na grande maioria das vezes, da engenharia social. Puxa, eu conheço a Bárbara, eu conheço o Glauber, eu conheço, seja lá quem for, eu sei o nome dessa pessoa, eu sei que ela tem uma relação muito boa com o pai dele, com a mãe dele, e isso fica muito fácil de. Às vezes a pessoa, quem não recebeu até hoje um contato no WhatsApp pedindo um Pix, ai filho, passa um Pix para mim. Toda semana. Esse é o tipo de coisa que não tem a ver com uma fraude do sistema, e sim da pessoa. Então é muito mais até o nosso sistema, na grande maioria das vezes, é bem seguro, mas ele falha na questão da pessoa. E eu fico doido para tentar contratar um SDR, um LDR bom igual esses caras que estão na cadeia aí fazendo essas ligações. Cara, os É caras fazem verdade. ligação para caramba o dia inteiro. É verdade. E mais do que isso, né? Então, veja que além da ligação, eles pegam no emocional. Sim. Então, e quantas vezes você já deve ter visto até questões de ligação fingindo que está sendo sequestrado, ligando para o pai, olha, seu filho está sendo sequestrado, deposita um dinheiro aqui para mim. Isso é só questão da engenharia social. E qual que é o grande problema? Isso sempre tem uma origem. A maioria das pessoas pergunta, mas como esse bandido desgraçado lá da cadeia tem o meu número? Boa parte das Essa é a bases. parte fácil, né? Isso, boa parte das bases às vezes foram vazadas até mesmo do nosso governo. Já tiveram vazamentos da Receita Federal em alguns anos atrás. Às vezes um grupo de sites às vezes é atacado, uma plataforma de e-commerce, às vezes que tem 500, 1.000, 2.000, 5.000 lojas. Essa plataforma tem a sua base às vezes corrompida. Alguém pega essa informação e passa a ter acesso a todos os teus dados. Então é muito difícil cuidar desse processo porque os seus dados estão em todos os lugares. E para tudo que a gente está fazendo nessa semana, a gente já tinha conversado, eu acabei lembrando disso a hora que eu conversei, que eu acessei, eu fui fechar uma barbearia, né? Assinatura mensal de barbearia. Aí eu olhei para o site e falei, caramba, é um site que a gente não conhece, né? Você Exato. entende que é um site menor, é uma plataforma às vezes está mais vulnerável. Eu falei, não, vou colocar os dados aqui. Aí gerei um cartãozinho Dá só um para medo, isso, né? né? Para poder facilitar. Isso, e se você Dá parar para medo. pensar, essa questão de você gerar o cartão virtual é uma coisa muito Brasil.
essa história. Sabe, esse processo aqui é muito do nosso mercado. Então, como eu repito, o nosso mercado é muito seguro, muito porque a nossa economia ela é muito baseada na desconfiança. Talvez até pela criatividade dos criminosos. Exatamente. Né? Além da criatividade dos criminosos, a pluralidade que a gente tem aqui, até a própria questão educacional. Né? A gente tem uma disparidade educacional no país muito grande, mas todo mundo está fazendo compras. E todo mundo está com os seus dados na internet, todo mundo está com os seus dados disponíveis. Então, às vezes você entra num site, seja lá de qual marca for, às vezes você olha, visualmente ele é igualzinho da marca original, ele tem um preço muito parecido com o da marca original, você vai lá e faz o teu cadastro, coloca os seus dados, coloca o seu cartão de crédito, e aí muitas vezes você nunca vai receber esse produto, mas pior do que não receber o produto é toda essa informação que está disponível ali. Ter o uso dessas informações. Né? Exatamente. E o que é a gente às vezes esquece que essas redes de criminosos, elas estão na Deep Web muitas vezes, colocando os dados de vocês à venda. E eu garanto para vocês que estão aqui comigo e para quem está nos assistindo, que quase todos vocês têm os dados com cadastros completos à venda na Deep Web. Talvez é um endereço mais antigo, um cartão de crédito que você já não usa mais, mas os dados de vocês estão lá. E isso é o grande perigo da vulnerabilidade dos dados.